Fala, rapaziada do Serra Tricolor, Lucas na área. Passando aqui para fazer aquele resumão para vocês do jogo, falar minha opinião um pouco do jogo, pós-jogo para vocês, para passar minha visão e para vocês poderem também falar aqui no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo, o que faltou, o que foi de bom. E aqui esse vídeo pode deixar o comentário, como os outros também, mas esse aqui principalmente, pode deixar o comentário de vocês, da opinião de vocês. Rapaziada, a gente começou num jogo muito desligado, time muito apático na marcação, deixando o Atlético Paranaense gostar do início do jogo. Tanto que nessa, que eu falo, marcação frouxa que a gente estava tendo no início, do lançamento da área lá da zaga do Atlético para o nosso ataque, o Freitas, com a ajuda do Freitas, de novo, falhando, o que eu falo, a gente tem que elogiar, quando tem que elogiar, mas também tem que criticar na hora que tem que criticar. O Freitas novamente falhou, deu a prática, foi cortar a bola, praticamente deu uma assistência pro jogador do Atlético, que tocou pro Speed Mendonça, que chutou cruzado sem chances para o goleiro do Fluminense, o Fábio. A partir daí o Fluminense começou a tomar conta do jogo, e também um asterisco, também esqueci, Freitas, mas também o Samuel Xavier é muito mal no jogo, já é o terceiro jogo seguido jogando muito mal, então tem que dar uma atenção, tem que prestar atenção e tem que ficar ligado nessa situação. Outra, aí a partir do gol do Atlético, o Fluminense começou a tomar rédea, começou a dominar o jogo e rapidamente empatou em 1-1 com um golaço do Hércules. Hoje, numa noite inspirada do Lúcio. Hoje o Lúcio botou a bola embaixo do braço e dominou a partida. Ele jogou muito hoje. Muito. Só que o problema do Fluminense, aí começou a pressionar. Aí teve um lance capital também que ajudou um pouco nós. Mas também foi justo a expulsão do jogador número 10 Zapelli do Atlético Paranaense. E isso fez o nosso time, que já estava jogando bem, dominar praticamente a partida. Tanto que logo em seguida, o Fluminense virou o jogo com o Canóbio. Outro belo gol também, uma jogadaça do Savarino ou do Lúcio, me desculpa se eu errei quem foi que deu assistência. Mas a partir daí o Fluminense virou o jogo, dominou o jogo. Teve chances, só que tem que matar o jogo. A gente não pode perder tanta chance que a gente perdeu. A John Kennedy não pode perder tanto lance que perdeu. Chegou a bola, chuta. Mesmo que for mascado, a bola for horrível, a bola não for pro gol, chuta. Parece que os caras tá com medo de chutar. O John Kennedy tem hora que ele tem uns apagão e parece que ele esquece que é um atacante, que tem que chutar. Chegou e dominou o jogo. Beleza, dominou o jogo todo. O final do primeiro tempo, o início do segundo tempo. Só que é aquele negócio, joga bonito, tenta fazer jogo bonito, tenta fazer jogos, lance de efeito, e não mata o jogo. Aí corre o risco que aconteceu durante a partida. Uma falta do Atlético Paranaense com 1 a menos, uma falta eles achar uma falta num cruzamento, achar um gol. Empatou o jogo. No final, aos 37, teve ainda a revisão do VAR, que ao meu ver, o zagueiro, o atacante, atrapalha o Ignácio aí a bola, que estava impedido. Então, pra mim, ele participou. O meu irmão, no vídeo que estava comigo, ele discordou, ele achou que ele não fez nada, não teve nada. Ao meu ver, eu acho que atrapalhou, mas também não justifica. E nesse momento foi o lance que o Atlético Paranaense empatou o jogo. A partir daí foi uma cera absurda que o Atlético fez. Aquele Luiz Gustavo, jogador aposentado, começou a fazer cera, começou a cair em campo, sentiu num lance com o Freitas, uma dividida com o Freitas, ele caiu pro lado de fora do campo, viu que não ia, viu que estava sentindo, pediu para voltar, assim que o juiz autorizou, aí ele ia voltar a campo, ele caiu em campo pedindo uma substituição. Aconteceu, demorou, foi até a hora dele ser substituído, saindo numa morosidade que eu não entendo, que até levou cartão amarelo, numa arrogância absurda, mandando o juiz ir para aquele lugar e o juiz não dá uma expulsão, sendo que se fosse com a gente, se fosse um Rebeldia, teria sido expulso só de ter mandado ir para tu já sabe aonde. Então
Aí no final começou aquele abafa do Fluminense, com um a mais, pressionando o resultado e a torcida apoiando e também cobrando. Mas aí no lance botou o Ganso, botou o Ganso, aí o Ganso entrou outro para ajudar o Lúcio a organizar esse meio campo. Aí que saiu a jogada, numa bola jogada, o Ganso achou uma bola entre linhas, ao invés de tentar o cruzamento, fez o passe entre linhas que achou o Castilho e Castilho não, achou o Guilherme Arana e o Guilherme Arana chutou. E foi um belo gol, um golaço. O Fluminense trabalhou a bola, coisa, mas foi muito na bafa. É que eu falei no último lance, no vídeo do React, que vai sair essa semana. Não tem necessidade. Não tem necessidade de passar por isso. Tem jogo que a gente vai passar por isso e é normal. Porque tem jogador, tem jogo que é jogo. Mas esse é um jogo com um a menos. A gente jogando muito, com a chance que a gente teve. Cara, era pra ser um jogo fácil, tranquilo, sem estresse. O Fluminense parece que gosta de fazer ter estresse. Zubeldia também, eu não entendo. Poupa o James o jogo todo, falando que tá com gripe, garganta, teve febre. E pra no final ele colocar, não dá uma chance pro Milan. Eu não sei porquê. Ele mantém o Freitas até o final. Ele mantém o Freitas de titular, mas não coloca, não dá uma chance ao Milan. Não dá uma chance ao Milan. Isso ajuda até o Freitas, cara. O Freitas tá sendo cobrado de tudo que ele, o jogo todo ele foi tomar, ele foi levado vaia. Vaia, só encostar na bola ele levava vaia do estádio inteiro. Só algumas partes que aplaudiam, mas até para preservar o jogador, bota ele não tá no momento bom, só tá falhando, só tá errando, bota ele no banco, bota o Milan ou o Ignacio para revezar ali, até o Freitas ficar tranquilo e começar a errar menos. Ele entender que ele não é aquele Maldini, ele não é o Nesta, ele não é o Zambrota, ele não é um Demichelis, ele não é o Puyol, ele não é um Sérgio Ramos, ele não é. Ele tá com isso na cabeça, ele tá achando que ele é mais do que aquilo. E bota uma autoconfiança que atrapalha ele. E atrapalha o Fluminense. Então, tenta botar na cabeça que tem que tentar. O Milan veio, deixa o cara, era um jogo pra ele. Era um jogo fácil pra ele. Era um jogo que talvez ele traz, não ia ter tanta surpresa pra esse final de jogo. Castilho entrou, mostrou mais um pouquinho, ainda não é o suficiente, mas mostrou alguma coisa. Achou que ele arriscou chute, ainda vê que ele é um cara que não tem medo de chutar. Achei ainda muito pouco para avaliar, mas uma partida um pouco melhor do que a última que ele teve, que não teve muito tempo, mas ele mostrou alguma coisa a mais. Tentou alguns pivô ali, que deu certo. É apresentativo, ele volta para marcar, ajuda na marcação. Então é um bom jogador, eu acredito que vai dar certo. E a partida para mim, 3-2 foi um jogo muito, para mim, muito desnecessário, esse susto que a gente passa. Então, se melhorar isso, eu acredito que a gente vá muito mais à frente, vai passar jogos mais tranquilos, não vai ficar tanto quase aqueles mini infarto que eu brinco que a gente tem, não vai ter tantos. É só fazer o simples, o certo e matar o jogo. E rapaziada, também o jogo rodada com as rodadas, pelo menos até o momento que o jogo acabou do Fluminense, o Fluminense é vice-líder. Agora depende do jogo do Palmeiras que vai jogar hoje. Vai jogar hoje ainda ou amanhã, se eu não me engano. Vai depender deles ainda. Se eles vencerem, eles empatam com a gente em pontos. E por saldo de gols, que eu falei, tem que marcar mais gols, tem que fazer o máximo de gols possível no jogo e tomar menos. Mas assim, por saldo de gols, se eles vencerem a partida deles no Allianz Parque, hoje ou amanhã, se vencerem, eles voltam a vice-liderança e passam, empatam com o número de pontos com a gente, mas em saldo de gols eles têm mais. Então, rapaziada, um jogo eu achei que pode ser um pouco, poderia ter sido mais tranquilo, mas vencemos. Então, vamos comemorar a vitória, vamos corrigir os erros nessa semana, que quarta-feira tem clássico. Vasco e Fluminense, 9h30 da noite na Globo. Vai passar pela Globo. E agradeço quem ficou até o final. Curte, compartilha, comenta a opinião de vocês. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, pode falar aqui também. E tamo junto, galera. Saudações tricolores.
Obrigado e bom final de domingo, galera.